A pequena cidade de Santa Aurélia, no interior de Minas Gerais, era conhecida por seus ipês floridos, pelas quitandas cheias de broa de fubá e por seu velho colégio de portas vermelhas, o Colégio Estadual Maria das Dores. Uma escola simples de corredores longos, carteiras rangendo e armários enferrujados, mas que guardava um passado sombrio, tão sombrio quanto o olhar que assombrava os vidros das janelas após o anoitecer. Quem conta essa história é Ana Lúcia, hoje com 27 anos, que vive em Belo Horizonte, mas que jamais esqueceu o ano em que foi transferida para Santa Aurélia, aos 13. Seu pai, recém-nomeado policial civil, foi designado para chefiar o pequeno distrito da cidade, e Ana, adolescente tímida e cheia de sonhos, foi obrigada a deixar a escola particular da capital para estudar no tal colégio do interior. Logo no primeiro dia, Ana percebeu algo estranho. Os alunos do 9º ano pareciam nervosos demais. Cochichavam, desviavam os olhos quando ela passava e evitavam o armário de número 34 no fim do corredor velho. No banheiro feminino, o espelho principal estava coberto com papel alumínio colado com fita. Ninguém se aproximava dele. E a biblioteca? Fechada desde um acidente. Aqui ninguém fala sobre a Mariana, sussurrou uma menina chamada Júlia, quando Ana tentou perguntar o que tinha acontecido. É melhor você também não falar. Essa foi a primeira vez que Ana ouviu aquele nome. Mas seria longe de ser a última. Nas primeiras semanas, os acontecimentos estranhos pareciam pequenos. Luzes piscando, vozes distantes durante as provas, armários batendo sozinhos. Mas o que mais incomodava a Ana era o sonho repetitivo que ela começou a ter. Sempre o mesmo. Ela corria por um corredor vazio, sentia algo molhado nos pés e, ao olhar para baixo, via um uniforme escolar ensanguentado no chão, com uma menina loira de tranças sentada contra a parede, chorando em silêncio. No sonho, a menina levantava a cabeça lentamente, olhava direto nos olhos de Ana e dizia: "Me ajuda." Ele trancou a porta. Ele não deixou eu sair. Ana acordava suando frio todas as noites. Ela tentou contar para a mãe, mas ouviu apenas que era coisa da adaptação, que era normal sentir saudade de casa. Na escola, os professores fugiam do assunto, e o diretor, um homem já idoso, de voz grossa e olhos frios chamado Sr. Arnaldo, sequer deixava que se mencionasse o nome Mariana. Mas Ana era curiosa e persistente. Uma tarde, durante a aula de matemática, ela pediu para ir ao banheiro e seguiu até o depósito nos fundos, onde ficavam os arquivos antigos da escola. Vasculhando caixas de papelão empoeiradas, encontrou uma pasta rasgada, com o nome escrito em caneta azul desbotada. Ocorrência interna, setembro de 1999, Mariana Alves P. Souza. As mãos dela tremiam. Ela olhou ao redor, certificou-se de estar sozinha e começou a folhear os papéis. No boletim de ocorrência, havia algo que a deixou gelada. A aluna Mariana, 14 anos, foi encontrada desacordada e coberta de sangue no banheiro feminino do Bloco C. O caso foi abafado pelo diretor Arnaldo a pedido da família. Não houve boletim oficial registrado na delegacia. Motivo: preservar o nome da escola. A aluna não resistiu. Mariana não resistiu. Ana precisou se apoiar na parede para não cair. Aquela menina dos seus sonhos não era apenas um sonho. Era uma memória, um pedido de socorro vindo de alguém que não pôde se defender. E o pior, ninguém jamais contou essa história. Naquela noite, Ana dormiu cedo, e o sonho voltou. Mas dessa vez, Mariana não estava mais sentada. Ela caminhava na direção de Ana, os olhos marejados de sangue, e estendia a mão. "Me escuta, ele ainda está aqui", murmurou. Ao acordar, Ana sabia o que tinha que fazer. Ela iria descobrir a verdade. Ela iria contar a história que todos queriam enterrar. Ela iria libertar Mariana, mesmo que isso custasse sua sanidade ou sua vida. Depois da descoberta dos documentos antigos sobre Mariana, Ana não conseguiu mais fingir que nada estava acontecendo. A presença daquela menina dos sonhos estava ficando cada vez mais forte. Agora ela sentia frio nos corredores. Ouvia sussurros perto do ouvido mesmo estando sozinha. E uma vez, sentiu os próprios cabelos serem puxados enquanto saía do banheiro feminino do Bloco C. A escola parecia viva, mas não de um jeito bom. Determinada a entender o que aconteceu,
Ana se aproximou da única pessoa que parecia saber mais do que dizia, a colega Júlia, a menina que havia alertado para não tocar no nome Mariana. No recreio, Ana a puxou para trás do ginásio. Júlia, eu vi a ficha. Ela morreu aqui, não foi? Ana disparou sem rodeios. Júlia olhou para os lados e a puxou com força. Cala a boca. Você quer que o diretor te suspenda? Ou pior, eu só quero saber o que aconteceu. Eu sonho com ela todas as noites. Os olhos de Júlia encheram-se de lágrimas. Ela mordeu o lábio inferior e então, num fio de voz, Mariana era minha irmã. O chão pareceu se abrir sob os pés de Ana. Júlia nunca havia mencionado isso. A menina que sempre sorria com o canto da boca e evitava confusão, carregava o peso de um luto secreto. Mas como? Por que você nunca contou? Porque ninguém acredita. E porque o diretor ameaçou meus pais. Disse que se eles falassem, ia acabar com a vida da nossa família. Ele disse que ela tinha se matado, mas eu sei que não foi isso. Mariana era alegre. Ela estava feliz, até começar a ficar sozinha com ele. Com quem? Júlia hesitou. Com o Sr. Arnaldo. Ana sentiu um arrepio correr pela espinha. O diretor, com seu jeito frio e olhar de pedra, era mais do que uma figura de autoridade. Era um carcereiro do passado. A partir daquele dia, Ana e Júlia passaram a investigar juntas. Vasculharam livros antigos, arquivos jogados no lixo, ouviram professores mais velhos e até a zeladora, Dona Rita, que tinha mais de 70 anos e já limpava aquela escola desde a década de 80. Dona Rita olhou para os lados, baixou a voz e confessou. Eu fui a primeira a ver ela caída lá no chão. A menina Mariana. Vi o sangue escorrendo, vi o rosto dela. Mas quando fui falar pro Arnaldo, ele gritou comigo. Disse que se eu abrisse a boca, era rua, e que minha neta pagaria por isso. E o que aconteceu depois? Ana perguntou, trêmula. Depois, ninguém mais falou no assunto. Os pais dela tiraram tudo da escola e se mudaram. E no mês seguinte, o espelho do banheiro começou a sujar sozinho. O armário trancava. As luzes apagavam. E um cheiro de ferro, de sangue, começou a tomar conta do bloco C. Na semana seguinte, a situação saiu do controle. Uma aluna do 8º ano desmaiou no banheiro. Ao acordar, gritava e arranhava o próprio rosto, dizendo: A menina do sangue me pediu ajuda. Ela quer que contem a verdade. Ela não descansa. Ela quer justiça. A escola tentou abafar, como sempre. O diretor chamou os pais e atribuiu o surto a estresse. Mas já era tarde. A lenda de Mariana começava a sair dos corredores e se espalhar pelas ruas da cidade. No entanto, enquanto todos falavam da assombração, Ana queria algo além do medo. Ela queria verdade. Verdade sobre o que havia acontecido no banheiro, sobre os abusos do diretor e sobre como Mariana morreu. E então, uma noite, Ana teve um novo sonho. Mais claro do que todos os anteriores. Ela não era mais espectadora. Ela estava dentro da cena. No sonho, ela via Mariana entrando na sala do diretor. Ouvia gritos. Via a menina tentando correr. Via sangue escorrer pelas pernas dela. Depois, a cena pulava para o banheiro. Mariana tentava se esconder. Chorava, sujava o uniforme, deixava rastros vermelhos. Então, tudo ficava escuro. Ana acordou gritando, com o nariz sangrando. E no travesseiro, um fio de cabelo loiro que não era dela. Aquilo não era um sonho. Era um pedido de socorro através do tempo. Júlia então propôs algo perigoso. Vamos fazer uma vigília no banheiro, sozinhas, à noite. Isso é loucura, disse Ana. E se ele descobrir? Mariana morreu lá. Talvez seja o único lugar onde ela consiga falar com a gente de verdade. Talvez seja a única chance de entender tudo. Na sexta-feira, esconderam-se na escola após o último sinal. Levaram lanternas, gravadores e um celular para filmar. Às 23h47, a temperatura caiu. O banheiro feminino ficou silencioso. As lâmpadas começaram a piscar. E o espelho que sempre estava coberto, começou a embaçar sozinho, como se alguém estivesse respirando do outro lado. E então, as palavras apareceram, rabiscadas com marcas vermelhas. Ele me matou, Arnaldo, no dia do meu aniversário.
Ana caiu de joelhos. Júlia chorava. O celular filmava tudo. A prova, a revelação, o nome do culpado, o motivo abafado por tanto tempo. Agora, elas tinham uma missão: fazer justiça por Mariana. A gravação feita no banheiro com a frase escrita no espelho espalhou-se como fogo em palha seca. Primeiro, dentro da própria escola. Depois, chegou às redes sociais, onde um perfil anônimo postou o vídeo sob o título "O fantasma de uma menina quer justiça". O diretor Arnaldo, no dia seguinte, estava furioso. Trancou-se na sala com a coordenadora e os inspetores. Mandou chamar Ana e Júlia, mas Ana recusou. Foi Júlia quem encarou a convocação. Horas depois, Júlia apareceu em casa chorando, arranhada, dizendo que o diretor tentou pegar o celular dela à força. Só não conseguiu porque um dos professores mais antigos, Sr. Edson, interveio. Foi então que Edson revelou algo que mudaria tudo. Eu vi Mariana naquele dia. Eu estava no pátio quando ela saiu da sala do diretor aos prantos. Ela me olhou, tentou falar, mas eu me calei. Me calei como todos os outros. A voz dele tremia. Eu carrego essa culpa até hoje. Ela morreu porque ninguém teve coragem de protegê-la. Ana sentiu o mundo girar. O professor estava pronto para testemunhar. Era a prova que faltava. Com a ajuda da tia, que era jornalista e tinha contatos na promotoria, Ana entregou as imagens, o depoimento de Edson, o vídeo do espelho e até a ficha encontrada no arquivo morto. A promotoria abriu investigação em sigilo, mas nem tudo correria conforme o esperado. Na segunda-feira seguinte, a escola amanheceu cercada por viaturas. O caso vazou, e junto com ele veio o caos. Pais revoltados, alunos com medo, professores sendo afastados. A mídia local acampou na frente da escola. Ana foi chamada para prestar depoimento. Sentou-se diante de uma promotora e contou tudo, desde os sonhos até os eventos no banheiro. Ao final, a promotora fez uma pergunta inesperada. Ana, desde quando você tem essas visões? Desde o dia em que encostei na ficha da Mariana. E antes disso? Ana hesitou. Nunca. Você sabia que outras pessoas também sonharam com ela? O quê? Temos relatos, Ana. 3 meninas que estudaram aqui anos atrás. Todas elas sonharam com Mariana. Uma delas teve uma convulsão no banheiro. Outra se mudou para longe e nunca mais quis ouvir falar da escola. Ana ficou em silêncio. Um calafrio percorreu sua espinha. Era como se o espírito de Mariana escolhesse alguém, de tempos em tempos, para tentar ser ouvida. E quando não era, fazia de tudo para ser notada. Enquanto a investigação avançava, o diretor Arnaldo desapareceu, sumiu sem deixar rastros. A polícia encontrou sinais de que ele fugira às pressas, gavetas vazias, câmeras de segurança apagadas e um carro abandonado perto de uma ponte nos arredores da cidade. Mas Ana sentia que ele ainda estava por perto, e ela estava certa. Na semana seguinte, durante a madrugada, Ana foi acordada por um forte cheiro de ferro e mofo em seu quarto. Quando abriu os olhos, viu marcas vermelhas na parede, pequenas pegadas de pés descalços, feitas de sangue. Ela seguiu as marcas até o quintal, e ali, gravado no tronco da mangueira, estava escrito: "Ele está escondido na casa antiga, onde tudo começou." Ela sabia o que era. A velha casa dos diretores, construída atrás da escola, hoje abandonada, mas ainda em pé. Ninguém entrava lá desde a década de 90. Júlia e Ana decidiram ir juntas. Levaram lanternas, câmera e a promessa de não mais fugir da verdade. A casa era escura, repleta de teias de aranha, com móveis velhos cobertos por lençóis e o cheiro de madeira podre. No porão, encontraram documentos, registros escolares secretos, fotos antigas e cartas escritas por Mariana, com a caligrafia trêmula. Ele disse que se eu contasse, ninguém acreditaria. Mas eu deixei minha verdade nos espelhos. Quem olhar com o coração verá. A última gaveta do porão estava trancada. Júlia quebrou o cadeado com uma pedra. Dentro, encontraram um diário. Não de Mariana, mas de Arnaldo. As páginas falavam de culpa, de pesadelos, de perseguições espirituais. O homem parecia atormentado. Ela aparece nos espelhos. Ela sussurra meu nome. Eu queimei os relatórios, mas ela ainda grita.
Preciso calar essas vozes. Preciso fugir. Ao lado do diário, um bilhete amassado. Para onde vou, nem Deus me encontrará. Mas ele ainda estava vivo e se escondia na parte de cima da casa. Quando subiram as escadas, ouviram um estalo, depois uma risada, fraca, trêmula, como um sussurro torto, e então o viram. Arnaldo, magro, sujo, com os olhos fundos e a barba desgrenhada, estava sentado no chão, falando sozinho. Dizia: "Ela não me deixa dormir. Não me deixa. Ela está aqui. Olhem. Olhem nos espelhos." Ele apontava para um espelho velho, quebrado, pendurado na parede. E por um instante, Ana viu Mariana refletida ali, sorrindo. Mas o que viria a seguir mudaria tudo. O ar dentro da velha casa parecia gelado demais, cortando a pele como lâminas invisíveis. Ana não sentia apenas medo, mas uma estranha sensação de responsabilidade. Como se, ao enfrentar aquela escuridão, estivesse dando voz a todos que já haviam sido silenciados. Júlia segurava firme sua mão, um apoio silencioso que a ajudava a respirar fundo e continuar. Depois do encontro com Arnaldo, que mais parecia um homem quebrado pela culpa e pela loucura, as coisas ficaram ainda mais tensas. Ana sabia que aquele diretor carregava uma verdade pesada, mas que também era um refém, preso entre o medo do que fez e o medo do que poderia acontecer se falasse. O retorno para casa foi silencioso, marcado por um peso que parecia seguir as duas meninas. No entanto, Ana tomou uma decisão firme. Não deixaria que o medo governasse sua vida. No dia seguinte, ela começou a pesquisar tudo o que pudesse sobre Mariana. Revisitou antigos documentos escolares, conversou com ex-alunos, professores aposentados e até vizinhos que ainda lembravam da garota. Foi aí que Ana descobriu uma rede de silêncio e medo que envolvia a escola há décadas. Mariana não era a única. Havia outras histórias de alunos que desapareceram ou foram afastados, sem explicações claras. Um verdadeiro véu de mistério cobria aquela instituição. E pior, os responsáveis pareciam sempre os mesmos. Diretores que usavam o poder para esconder suas falhas e crimes. Mas Ana não estava sozinha. Seu grupo de amigas começou a crescer, e a escola, que antes parecia um lugar assustador, ganhou novos defensores. Professores jovens, mais conscientes, se juntaram a elas para pressionar por uma investigação oficial. Foi uma batalha árdua. Muitos duvidavam, outros ameaçavam. Ana recebeu mensagens anônimas, avisos para desistir, até ataques nas redes sociais. Mas cada ameaça só reforçava sua determinação. Em meio a tudo isso, Ana passou por momentos difíceis. Certa noite, teve um sonho vívido em que Mariana aparecia, com o uniforme ensanguentado, mas agora com um sorriso calmo pedindo: "Continue, Ana. Não deixe que eles apaguem minha história." Acordou chorando, mas com uma nova energia. Sabia que estava no caminho certo, que sua dor podia virar esperança para muitos. Com o apoio da promotoria e das novas provas reunidas, Ana foi convidada a participar de uma audiência pública na escola. Lá, diante de pais, alunos e autoridades, contou toda a verdade, sem medo. A comunidade, emocionada, finalmente começou a romper o silêncio. Pais exigiam mudanças, alunos queriam segurança, e os professores pressionavam por transparência. Naquela noite, Ana sentiu pela primeira vez que a luz começava a penetrar a escuridão. E foi então que, no silêncio do seu quarto, diante do espelho, ela viu algo diferente. Um brilho suave, como se Mariana estivesse ali, agradecendo. O dia da audiência pública amanheceu cinzento, como se o céu também compartilhasse o peso que pairava no ar. A escola estava tomada por uma mistura de ansiedade e curiosidade. Estudantes, pais, professores, jornalistas, todos queriam ouvir o que Ana tinha a dizer. Dentro do auditório lotado, Ana sentia o coração disparar. A luz forte das câmeras parecia queimar a pele, e os olhares atentos eram quase palpáveis. Ao seu lado, Júlia segurava sua mão, um gesto silencioso de apoio. Quando chegou a sua vez, Ana respirou fundo e começou a falar. Com voz firme, contou cada detalhe que descobriu, cada pista que encontrou, cada silêncio que quebrou. Falou de Mariana, da noite terrível em que tudo mudou, da negligência do diretor,
do medo que calava na escola. Falou das outras vítimas que ninguém ousava mencionar e da luta que travava para trazer justiça. No meio da fala, Arnaldo, o diretor, apareceu no fundo do auditório. Seu rosto estava pálido, olhos fundos e cansados. Mas havia uma faísca de desespero ali. Por um momento, o tempo pareceu parar. Então, para surpresa de todos, ele levantou-se e pediu a palavra. Com voz trêmula, mas clara, Arnaldo confessou. Contou sua versão, admitiu seus erros e revelou que, por anos, escondeu a verdade para proteger a reputação da escola e a sua própria. Que o medo do julgamento, da perda e da violência o fez calar. Mas agora, diante da coragem de Ana e da pressão da comunidade, ele decidiu abrir o jogo. As palavras dele ecoaram no auditório, misturando dor, arrependimento e uma esperança tênue. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas sincero. Pais choravam, alunos sussurravam entre si, e Ana sentiu uma mistura de alívio e tristeza. A verdade finalmente estava à luz do dia. As autoridades prometeram abrir investigações sérias e medidas foram anunciadas para reformar a escola, garantir segurança e acolhimento. Ana sentiu seu corpo relaxar, como se um peso enorme fosse tirado de seus ombros. Ela olhou para o céu nublado pela janela e pela primeira vez viu um raio de sol atravessando as nuvens. Mariana estava em paz. Depois da audiência que sacudiu a cidade, a vida na escola começou a mudar. Ana percebeu que seu gesto havia acendido uma chama de esperança e justiça. Pais e alunos sentiam-se mais seguros para falar, para denunciar, para exigir mudanças reais. Júlia, sempre ao seu lado, observava admirada a força da amiga. As duas passaram a trabalhar juntas em projetos de conscientização contra o silêncio e o medo. Queriam que nenhuma outra criança passasse pelo que Mariana viveu. As investigações oficiais começaram, e membros corruptos da administração escolar foram afastados. Novos educadores e diretores comprometidos com a verdade e o acolhimento foram contratados. Ana, mesmo jovem, ganhou o respeito da comunidade. Foi convidada a participar de debates, a dar palestras e a ajudar outras escolas a identificar e prevenir situações parecidas. Apesar das cicatrizes, algumas visíveis, outras guardadas no coração, Ana sentia que havia se tornado uma mulher mais forte, mais consciente de seu valor e missão. A memória de Mariana nunca se perdeu. Em sua homenagem, a escola criou um memorial, um espaço onde alunos podiam refletir, dialogar e renovar a promessa de cuidar uns dos outros. Numa tarde ensolarada, Ana visitou o local pela primeira vez. Sentou-se, fechou os olhos e sentiu a presença serena da amiga. Obrigada, Ana. Parecia ouvir uma voz suave, uma brisa leve que atravessava as folhas das árvores. Ela sorriu, com lágrimas nos olhos. Sabia que, embora o caminho fosse longo, a verdade e o amor sempre vencem a escuridão. Os anos se passaram, mas a lembrança da menina do uniforme ensanguentado nunca desapareceu do coração da comunidade. Ana, agora uma jovem adulta, seguiu sua vocação. Virou psicóloga e defensora dos direitos das crianças e adolescentes. Ela fundou uma ONG que trabalha em todo o Brasil, levando apoio a escolas e famílias que enfrentam situações de violência e silêncio. Seu nome tornou-se símbolo de coragem e mudança. Em entrevistas, Ana sempre fala sobre a importância de ouvir as vozes invisíveis, de acolher o sofrimento com empatia e de lutar contra as injustiças, mesmo quando parecem impossíveis de vencer. A escola onde tudo aconteceu tornou-se um exemplo de transformação. As antigas paredes guardam não só lembranças tristes, mas também histórias de superação e união. Em uma cerimônia anual, alunos e professores se reúnem no memorial em homenagem a Mariana e a todas as vítimas que tiveram suas vozes caladas. Lá, renovam o compromisso de cuidar uns dos outros e de manter a verdade viva. Num dia especial, Ana recebe uma carta enviada anonimamente. Nela, uma frase simples, porém profunda. A luz que você acendeu nunca se apagará. Com um sorriso sereno, Ana sabe que essa luz é o verdadeiro legado de Mariana, uma chama eterna que brilha nos corações que escolheram não desistir.